Paz do Senhor, amada igreja. Maravilha, podemos estar nesta noite calorosa, né? Hoje foi um dia muito quente. E queremos meditar sobre algo que o Senhor trouxe aos nossos corações. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de João, no capítulo 17, vamos ler os versículos 20 e 21. O Evangelho de João, 17, 20 e 21. Diz assim: na minha oração, não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos, é curioso que esta mensagem nasceu no meu coração lá no mês de março. No mês de março, eu ia pregar ela exatamente no dia 8 de março. Mas daí eu não pude porque minha esposa teve um problema, vocês sabem, ficou internada e teve um momento que teve que ser entubada e tudo mais que a maioria dos irmãos já conhece. E durante esse período, eu percebo sempre, né? Eu já disse algumas vezes, eu percebo sempre que o Senhor tem alguma coisa quando eu vou ministrar, porque eu acho que Ele não quer que eu ministre algo sem ter passado profundamente por isso. E aí, nesse período, eu passei muito sobre o que a gente vai discorrer falando aqui, e acredito que a igreja também passou muito por isso. Então, a gente teve esse momento de aprendizado. E é claro que eu tive essa palavra fresca no meu coração há tempos atrás, então eu já posso ter falado em alguma ministração ou outra sobre essas coisas aí. Então, se você já ouviu, você vai ouvir de novo. Nesse texto, o Senhor está falando, ali no capítulo 17, o Senhor Jesus está fazendo uma oração. Ele está fazendo uma oração, ele está falando com o Pai naquele momento. Ele está fazendo uma oração intercedendo, uma oração intercessora. Ele está fazendo uma oração intercedendo pelos seus discípulos. E o que é mais legal, que quando eu estava refletindo nisso, e o meu coração ardia, pensando no seguinte, no primeiro versículo que lemos aqui, no versículo 20, que em determinado momento, Jesus estava ali intercedendo pelos discípulos, e ele para interceder por mim. Ele para interceder por você. Pensa só, a gente nem tinha nascido, e Jesus orou por você. Jesus orou por cada um de nós. Vocês viram o que lemos aqui no versículo 20? Eu não rogo somente por eles, os discípulos, mas por aqueles que crerão em mim. Quem são aqueles que crerão em mim, que Jesus está falando? Cada um de nós. Cara, Jesus orou por você. A gente normalmente fica orando ao Pai, fica intercedendo por alguém, mas Jesus orou por cada um de nós, e intercedeu por cada um de nós que cremos. E isso é muito louco, porque isso vem motivando os nossos corações em saber que o Senhor tinha um propósito. E Ele orou por quê? Ou melhor, para quê? Ele intercedeu ao Pai para que nós pudéssemos ser um. Para que pudéssemos ser um. Só que nós não seríamos um de qualquer jeito. Nós seríamos um no plural. Parece contraditório, né? Um no plural.
Mas a gente vai aprender aqui que Deus não nos fez para ser sozinhos. Ele quer que sejamos um, mas não quer que sejamos só. Ele quer que nós sejamos um com Ele. E ali, irmãos, quando a gente começa a ver que temos um Deus coletivo que cria seres coletivos. Se você parar para meditar lá em Gênesis 1, 26, Deus disse: façamos. Deus disse: façamos. E por que Ele disse: façamos? Porque Ele não estava sozinho. Então nós temos um Deus que desde a eternidade não está sozinho. E aí Ele começa a fazer o homem. E aí Ele faz aquele ser coletivo. Por que Ele faz um ser coletivo? Porque Ele disse: façamos conforme a nossa imagem e semelhança. Ele era um, único, isolado? Não. Ele era um ser coletivo. Porque tínhamos ali Pai, Filho e Espírito Santo juntos. Desde o começo já tínhamos a Trindade. Então, como tínhamos a Trindade, Ele já cria você para não ser sozinho. Ele já cria você para ser coletivo. Ele cria você no plural, para você ser aquele que fosse complementar. E perceba uma coisa, durante o capítulo 1 todinho, Deus vem criando ali, criando as aves, criando o céu, criando ali, colocando separação entre a água e a parte seca. E Deus sempre vinha falando assim. A Bíblia vem falando, né? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Quando Deus faz o homem, após Deus fazer o homem, daí estava completo. Daí a Bíblia diz que Deus diz: era muito bom. Era muito bom. Mas ali ele vai e observa uma coisa. E essa observação foi o único momento que ele diz: isso não é bom. O que não é bom? Que o homem esteja só. Então, mais uma vez, vimos um Deus coletivo criando um ser coletivo, para que ele não estivesse só, para que ele não estivesse sozinho. E ele foi lá, vocês conhecem bem, pôs o homem em sono, colocou a mãozinha na costela do homem, saiu lá a dona mulher, que veio ser adjuntora do homem. Veio ser adjuntora, e aí as coisas começaram a andar bem para o homem. A gente sabe que tem aquele deslize e tal, mas sabemos, né? Não vou dizer que foi culpa das mulheres, não foi, tá? A culpa foi do homem que não foi lá e colocou cabeça. Brincadeira, irmãos. Mas ali começa a humanidade. E Deus sempre quis isso. Ele sempre quis um Deus, ou sempre quis um homem para ser relacional. E você não se relaciona sozinho. Você não se relaciona de modo algum sozinho. E às vezes nós precisamos refletir um pouco mais sobre isso. Porque quando Deus vê que não era bom que o homem ficasse só, Ele continua vendo que não é bom que estejamos sozinhos. Por isso, Ele nos dá uma família. Uma família chamada Abrace. Ele nos dá uma família chamada Corpo de Cristo. Ele nos dá uma família para que pudéssemos pertencer,
a essa família, para que lembrássemos que não estamos só. Não estamos só. De jeito algum estamos só. Só que aí nós começamos a perceber que não basta somente a gente estar na igreja. Nós precisamos ser a igreja. Nós precisamos ser o corpo de Cristo. Nós precisamos realmente, de fato, como sempre falamos aqui, pertencer. Nós precisamos exercer ser o corpo de Cristo. E quando a gente começa a notar isso, percebemos que nós somos um corpo plural. Nos versículos seguintes, que são os versículos 22 e 23, que acabamos de ler, diz assim: dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Deus está em todo tempo nos colocando numa posição que somos um e somos vários. E como é ser assim tão complicado, ser um e ser vários? Deus sempre quis a unidade. E desde o começo ali começamos a aprender e entender que essa unidade vai nos trazer problema. Lembra que eu falei ali da união dos dois? Não era bom que o homem ficasse só. Daí juntou com a mulher. As coisas começaram ali no paraíso ficar muito melhor para o homem. Mas aí começa a vir as divergências, começa a vir as discordâncias, começa a vir as reflexões sobre o que um quer, o que o outro quer. E não mudou desde a época de Adão e Eva até hoje, tá? Não mudou nada. O ser humano continua sendo dessa mesma maneira. E sempre vão ter pontos de vista diferentes. Sempre vão ser pessoas pensando diferente. Sempre vai ter isso. E isso não é ruim. Isso não é ruim. O corpo precisa ter em mente uma coisa: a cabeça que guia o corpo. E quem é a cabeça da igreja? É Cristo. A cabeça da igreja é Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E precisamos buscar em Deus o entendimento de onde nós estamos, de como nós fazemos parte desse corpo. Precisamos buscar em Deus esse entendimento. Por quê? Porque só assim conseguimos seguir o que a cabeça diz. Imagine que eu estou aqui, sendo cabeça, e estou dizendo para a minha mão: pegue este copo com água, essa xícara, e tome essa água, porque você está com sede. Mas quando vai chegar perto da boca, a boca, você não está com sede, não. Existe aí uma contradição, porque a cabeça quer uma coisa, a boca está dizendo outra coisa, a mão está tentando fazer o que a cabeça quer, mas se ficar nisso aí, o corpo fica fora de sintonia. O corpo fica totalmente fora de sintonia. Nós precisamos entender que para um corpo estar em perfeita sintonia, precisamos seguir a cabeça. Precisamos ouvir o que a cabeça está nos dizendo. Somos todos membros desse corpo,
Cada um tem uma função, cada um tem uma função diferenciada, cada um tem uma função totalmente específica no corpo de Cristo. Cada um tem uma função especial dada por Cristo. E às vezes você pode pensar, eu não tenho nenhuma função. Você tem. Você tem uma função no corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo também frutifica. O corpo de Cristo precisa frutificar. E nós precisamos ter esse entendimento de que o corpo de Cristo precisa frutificar. Precisa começar a dar fruto. Só que o que dá fruto é um corpo em sintonia. É um corpo que está sendo regido pela cabeça que é Cristo. Quando Cristo guia os nossos passos, não temos medo de errar. Quando Cristo está à frente de qualquer coisa, não temos medo de errar. Quando Cristo nos dá uma missão, não temos medo de errar, porque foi Ele que deu. Foi Ele que colocou isso em nosso caminho. Foi Ele que nos trouxe até aqui. Foi Ele que nos colocou onde estamos. Então, não temos medo de errar, porque Cristo está nos orientando, Cristo está nos guiando. E esse é o segredo de um corpo saudável. O segredo de um corpo saudável é ouvir a Cristo, que é a cabeça, para que possamos desempenhar o nosso ser em cada momento, desempenhar o nosso ser em cada atividade. O Senhor gosta muito da diversidade. E diversidade parece uma palavra que hoje em dia está muito na moda, né? Da diversidade, mas diversidade nada mais é do que as pessoas diferentes. São diferentes entre si. E nós somos diferentes. Eu sou diferente do Herbert, que é diferente do André, que é diferente da Renata, que é diferente do Rafael, diferente do Marcelo. Cada um é diferente. Cada um tem a sua peculiaridade. E Deus gosta dessa diferença. Porque isso traz multiplicação para o reino de Deus. E por falar em multiplicação, uma coisa interessante que eu aprendi, que você sabia qual que é a matemática do reino de Deus? É a multiplicação. Porque quando alguém perguntar quantos temos na nossa igreja, nós podemos dizer, temos um. Um corpo. Quanto que é 1 vezes 1? 1. Então, se eu pego 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vai dar sempre 1. Essa é a matemática do reino de Deus. A gente vai ter sempre vários, multiplicando por 1. E esse 1 primeiro, que é Cristo. E você vai multiplicando, e multiplicando, e multiplicando, e o reino de Deus vai crescendo, porque você vai multiplicando, e todos continuam sendo 1. Todos continuam sendo 1. É isso que é ser um corpo. Isso que é ser um no plural. Só que nós temos que entender que também temos responsabilidades. Nós temos responsabilidades em ser um. Por quê? Tudo o que fazemos reflete no outro. Tudo o que fazemos reflete no outro. O que eu faço reflete em você. É um exemplo muito claro no casamento, que é um casamento que vivemos. No casamento, o que a esposa faz reflete no marido. O que o marido faz reflete na esposa. E, por sua vez, reflete em toda a família, reflete nos filhos,
E o que os filhos fazem reflete no pai. Em uma família, tudo o que você faz reflete no outro. E no nosso corpo de Cristo, que é essa grande família, tudo o que eu faço reflete em você. O meu pecado reflete em você. Porque o corpo de Cristo precisa ser um corpo saudável. O corpo de Cristo precisa ser um corpo que é inteiro e íntegro. Quando você dá aquela topada no seu dedinho, no pé da cama, infeliz quem colocou aquela cama lá, você fica, pelo menos por algumas horas ou minutos, com esse dedinho doendo e você começa a andar mancando. É o seu dedinho, lá de baixo, pequenininho, menor dos dedinhos que temos no pé. E ainda assim reflete no corpo inteiro. Então, um dedo machucado reflete no corpo inteiro. Se temos algo machucado no corpo de Cristo, reflete no corpo inteiro. Então temos uma grande responsabilidade também em fazer parte do corpo de Cristo. Porque nós somos um. Nós somos um. E o que eu faço reflete em você. Mas também o que você faz de bom, vamos dizer assim, reflete em mim. O que você faz de bom reflete em mim. As suas atitudes em buscar o Senhor refletem em mim. As suas atitudes em estar se santificando, falamos de santificação ontem, reflete em mim. As suas atitudes, quando você se coloca numa posição de filho de Deus, reflete em mim. Talvez você seja o que vai fazer eu me espelhar para que eu continue a andar na caminhada do Senhor. Ou talvez uma palavra sua que seja direcionada a mim, vai ser o que vai fazer com que eu continue na caminhada com o Senhor. Aonde existe desânimo, uma palavra sua vai continuar me motivando. Uma palavra sua vai continuar me ajudando nesta caminhada, no meu processo de santificação. Então, o que você faz reflete em mim. E isso é importante a gente entender, porque isso nos ajuda a pensar um pouco mais sobre as nossas responsabilidades dentro de um corpo, dentro de ser um, porque tudo reflete um no outro. E uma coisa importante para que a gente fique sempre com isso em mente: nunca duvide de nenhum improvável. Porque no corpo de Cristo, nós temos muitas pessoas, mas Ele é um com você também. E quando você duvida, dizendo, aquele não pode, aquele jamais vai conseguir, aquele nunca vai fazer tal coisa. Quando você duvida, você está duvidando da capacidade de Deus. Você está duvidando do que Deus pode fazer. Você está duvidando de que o corpo de Cristo pode parar de crescer. Você está duvidando do que o Senhor chamou este corpo para fazer. Então, nunca duvide, que eu também nunca duvide do que o Senhor pode fazer na vida do menor membro que seja, do que você considera menos provável possível. Não importa, o Senhor tem um chamado na vida de cada um de nós. O Senhor não nos trouxe aqui à toa.
O Senhor nos trouxe com um propósito de que sejamos um, de que continuemos a ser um com Ele, que possamos ter esse entendimento de que tudo faz parte do propósito do Senhor, tudo faz parte do propósito de Deus. Eu queria ler também com vocês Efésios 4. Vamos ler os versículos de 11 a 13. Efésios 4, de 11 a 13. Diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Queridos, lemos aqui o que estávamos falando. E é interessante começarmos a ler que ele diz: uns ele deu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelismo, outros para pastores e mestres. Vocês percebem que são 5 características de pessoas diferentes. De pessoas diferentes. Mas que se você juntar esses diferentes, muitas coisas poderão ser geradas. Quando o Senhor diz ali para Adão e Eva: agora vocês serão uma só carne, o Senhor dá a dádiva de que eles possam gerar vida. O Senhor dá a dádiva de que eles possam gerar vida. Um não faz nada sozinho. Mas quando um junta-se e vira mais um, daí eles têm a capacidade de gerar. E detalhe, ali são 2 diferentes. Se fossem 2 Adãos, não conseguiriam gerar vida. Se fossem 2 Evas, não conseguiriam gerar vida. Os diferentes conseguem gerar. Os diferentes conseguem propor algo novo. Os diferentes conseguem propor algo novo. E é isso que nós temos que ter em mente, que somos diferentes. E você pega o apóstolo, que é aquele cara do envio, né, que vai sair implantando igrejas por aí. Você pega ele, que é diferente. Você pega o profeta, que fica ali na sala de oração, que está sempre ali na comunicação com Deus. Você pega o evangelista, que está louquinho para falar: vamos anunciar a palavra de Jesus. Você pega ali o pastor, que está o quê? Cuidando das ovelhas. E você pega o mestre, que está sempre disposto a ensinar. E junta tudo ali numa sala. E a gente começa a ver que grandes coisas vão sair. Grandes coisas vão sair. Nas empresas por aí, na minha inclusive, você vê pessoas colocando, pessoas de vários tipos de atividades, né? A gente vê lá que eu tenho um segmento que é TI, e aí vem alguém da área que é comercial, vem alguém da área que é de produtos, vem alguém da área que é limpeza, vem alguém de várias áreas, e você coloca numa sala e fala assim: nós precisamos de novas ideias, nós precisamos de inovação.
E ali começam a sair grandes coisas e grandes ideias, porque são pessoas que estão pensando diferentes. Pessoas que estão pensando de diversas maneiras. Pessoas que são capazes de colocar os seus pontos de vista. E se você junta isso, se você aproveita, se você não menospreza, e se você começa a não duvidar, você vai ver o quantas coisas o Senhor faz nas nossas vidas. Quantas coisas o Senhor é capaz de fazer nas nossas vidas e através de nós. E aí você vai dizer para mim, mas isso aí são para os líderes. Isso aí são para os líderes. É claro que não. Você também, você duvida que tem pastores no nosso meio que às vezes nunca vão ter um título ou vão ter uma carteirinha de pastor, qualquer coisa assim. Mas são pastores, porque eles estão envolvidos no cuidado. Você acredita que tem evangelistas aqui que talvez nunca levem esse nome, mas são evangelistas, porque eles estão sempre anunciando a palavra do Senhor. Mestres, sempre pessoas que estão sempre ensinando. Nós temos ali pessoas que estão preocupadas com a implantação das igrejas. Então nós temos no nosso meio, e eu não estou falando de liderança, estou falando de qualquer um de nós, pessoas que estão com esta capacidade. E precisamos olhar melhor para isso, melhor para o que o Senhor nos capacitou, e estar atento. E se você tem mais uma vocação evangelística, cola um pouco mais do lado do mestre, que você vai absorver algumas coisas. Se você tem um lado mais profético, cola um pouco mais do lado do apóstolo, que você vai absorver alguma coisa. Essa é a beleza da pluralidade, de sermos vários, porque estamos aprendendo um com os outros, em todo momento. Estamos aprendendo a todo momento, com o Senhor e com cada um de nós, estamos aprendendo. Observe que o Senhor Ele sempre pega o seu perfil e aproveita o seu perfil. Algumas pessoas têm aquele perfil mais falador, que vai estar sempre mais comunicativo, que chega numa fila de banco e começa a puxar assunto em todos os momentos. Uma pessoa que o Senhor transforma em evangelista. O que o Senhor disse para Pedro, lá em Lucas 5, Pedro, agora você vai ser pescador de homens. Ele pega Pedro, que era pescador, e faz de Pedro um pescador. Ele transforma aquele perfil de pescador de peixes em pescador de homens. Como somos diferentes. O Senhor pega toda essa característica que temos, todo esse perfil que temos, e começa a utilizar em pró do reino de Deus. E às vezes nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor para que o Senhor nos use como somos. Como somos. Às vezes nós nos sentimos um pouco mais inferior, porque eu não sou aquela pessoa que é o Billy Graham. Eu só vou ser evangelista, pastor, pregador, se eu for como o Billy Graham. E não é isso. O Senhor quer que você seja como você é, para te usar dentro de um corpo plural, para que possamos ser um. Caminhando para o final, queridos, quando a gente começou a ler,
a gente viu que estava chegando, no capítulo 17 ali, a oração que o Senhor Jesus estava fazendo, estava chegando o momento que ele ia ser crucificado. E, naquele momento, ele estava fazendo aquela oração. E um pouco mais à frente, ele faz outra oração no Getsêmani. E ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E quando a gente para refletir, você vai começando a entender algumas coisas. Jesus suportou tantas coisas, já tinha sido chicoteado, já tinha sido humilhado, já tinha sido açoitado, e já tinha sofrido um monte de coisa ali naquele momento, antes de chegar na cruz. E ele sabia que ele ia passar por isso, até a morte de cruz. E você acha que Jesus estava com medo de passar por isso? De passar por essa humilhação, de passar pelos espinhos, pelo cravo, ser pregado? Jesus não estava com medo disso. Mas a gente vê lá na frente a angústia que Jesus tinha, que era o momento que ele ia ficar só. Ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? E por que ele fica só? Porque estava sobre ele os nossos pecados. E o pecado não tem parte com Deus. Só que Jesus está com o Pai desde a eternidade. Jesus está com o Pai desde a eternidade. Então, a angústia que vinha era sobre estar sem o Pai, estar só. E naquele momento, ele passou por isso. Ele teve um momento só, para que eu e você nunca mais ficássemos sozinhos. Para que eu e você pudéssemos ter a presença do Senhor. Ele diz, o texto da oração dele, no capítulo 17, ele diz que fomos criados para que pudéssemos ser um com Ele. Para que pudéssemos ser um com Ele. Que nós possamos ser esse um plural que o Senhor nos chamou para ser. E ser um plural não é somente olhar para si. Nós olhamos uns para os outros. E caminhamos uns com os outros. E eu disse também no começo da ministração que minha esposa passou por esse momento difícil e eu aprendi a desfrutar de ser um corpo, a desfrutar de ser também cuidado por Deus e pelos irmãos. E nós vimos isso nesse período que passamos, o quanto fomos cuidados por Deus e pelos irmãos, para que pudéssemos estar aqui, debaixo desse teto com acústica, desse piso, esqueci o nome desse piso aqui, mas... Como? Paflex aqui, esse piso todo bonito. Vinílico, então tá bom, melhor. Então, mas nós passamos por isso.
nós vimos a igreja sendo uma, toda caminhando no mesmo propósito, toda seguindo a cabeça que é Cristo. Nós vimos vezes um, vezes um, vezes um. Nós vemos sendo um corpo e sendo um com Cristo. Pai, nós queremos, Senhor, agradecer.